E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha? Você aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Acre, Espírito Santo, nesse Brasilzão, né? Na Bahia, Salvador, em Minas Gerais, em Brasília, no Goiás, em Tocantins, onde você estiver no Rio Grande do Sul, onde você estiver em Alagoas, né? Onde você estiver nesse Brasilzão de meu Deus aí, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970. Você está aqui no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Agradecendo a você sempre por dar essa força, dar essa moral aqui para o canal Paulo Dharma 1970. Você que está aí fora do Brasil, nesse momento também, ocasionalmente, né, ou morando, residindo fora do Brasil, nesse momento brasileiro aí, morando na Argentina, morando no Uruguai, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, nas Américas aí, né, na América do Sul, Central, América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, brasileiros assistindo esse vídeo, se nosso conteúdo chegar aí onde chegar nessas Américas aí, muito obrigado mesmo, também na Europa. Nesse momento, brasileiros aí em Portugal, em Lisboa, outras cidades portuguesas, você nesse momento aí na Inglaterra, em Londres, você na Irlanda, na Escócia, na Suécia, na Alemanha, na França, né, em Paris, ou outras cidades francesas, na Polônia, na Europa como um todo, né, muito obrigado, você também fora da Europa, você nesse momento na Nova Zelândia, na Oceania, na Austrália, você nesse momento em Israel, no Japão, na África, né, em Angola, no Egito, onde o nosso conteúdo chegar aí, na África do Sul, onde o nosso conteúdo chegar, muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Dharma 1970, está aqui o meu Instagram, Paulo Dharma 1970, beleza? Entra lá, tranquilo, beleza? Agradecendo a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Nós somos meros pecadores, mortais pecadores, pessoas erradas, mas só com a misericórdia de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos perdoa os nossos pecados, que não são poucos, né? Que Jesus abençoe a você, abençoe a sua família, abençoe a minha família e a sua, onde você estiver neste mundão, nesse planetão. Que Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus, nosso Cristo. Beleza? Tranquilo? Pedindo para você, né, se você puder, se você quiser, curta o vídeo. Se você quiser aí, ó, tem um botãozinho de curtir o vídeo aí. Curta o vídeo, se inscreva no canal Paulo Dharma 1970. Se inscreva, tem um botãozinho aí também de se inscrever. Você pode ajudar o canal Paulo Dharma 1970 se inscrevendo no canal. Aqui, ó, se inscreve bem aqui, ó. Bem aqui, tem um botãozinho bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. É aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui tem um botãozinho de se inscrever. Você se inscreve no canal, você ajuda o canal. Outra forma de você ajudar o canal, se você quiser, você pode ajudar o canal com doação. Se você quiser fazer uma doação, vou deixar o meu Pix aí, 988-290-76791. Você está vendo aí, né? 988-290-76791. Você pode doar. Eu não sei como é que é doação fora do Brasil. Eu acho que não dá, né? A não sei que você tenha vínculos aqui com o Brasil, então você pode fazer doação pelo 988-290-76791, o Pix do canal. Mas aí, se você estiver fora do Brasil, tem esse botão de doar aí, né? Mas aí é com você. Você pode doar qualquer quantia, você pode ajudar o canal se inscrevendo, curtindo, comentando. Se você fizer qualquer tipo de doação, você avisa aí pra mim, você coloca aí nos comentários, tranquilo? Você ajuda o canal Paulo Dharma 1970. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma. É assim você ajuda. Se você gostou do vídeo, você curte, se inscreve. Se você não gostou, você desinscreve, tranquilo? Você é livre para fazer o que você quiser aí. Se você quiser curtir, você curte. Se você quiser se inscrever, você se inscreve. Se você quiser doar, você doa. É tudo da sua vontade aí, da sua, que você quiser fazer, tranquilo, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu vou ali pegar minha água, que eu tô sem água aqui. Volto aqui em 10 segundos, vai passar aqui os letreiros do canal, vai passar a abertura do canal, vai passar o nome aqui, Paulo Dharma 1970, a vinheta do canal, e a gente volta aqui em 10 segundos, então não saia daí, beleza? Paulo Dharma 1970, canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Então, tô te esperando já já, hein? 10 segundos, valeu, obrigadão, tchau, tchau.
E aí, pessoas, voltamos, tranquilo, beleza? Deixa eu ajustar aqui os carrapetas aqui do negócio aqui, pra gente poder começar. Deixa eu tomar minha água aqui rapidinho, pra gente começar mais um vídeo do canal Paulo da Arma 1970, tranquilo? Beleza? Deixa eu beber aqui minha água pra deixar a garganta de boas. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Seguinte, tava fazendo minhas reflexões ali, né? Sobre um livro que eu acabei de ler. Essa semana foi engraçada, né? Porque eu terminei. Eu fui pegar um filme que eu estava querendo assistir há bastante tempo. Não achava oportunidade. E aí, aí eu não vou assistir o filme. Vou assistir o filme e ver de qual é, né? Que é bastante tempo que eu estava pensando, e inclusive pedi a opinião de alguns amigos sobre o filme. Esses meus amigos disseram que o filme era horrível, que era com um texto bem calhorda, assim, um roteiro bem calhorda, mas aí eu paguei para ver o filme, né? E logo em seguida que eu tô assistindo o filme, eu recebo o livro, né? Esse aqui, ó, do Anthony McCarthy, Dois Papas. Esse aqui, ó, Anthony McCarthy, Dois Papas. Este livro aqui, você deve estar vendo o cartaz aí do filme, né? Que é o filme de 2018, e por incrível que pareça, o livro é de 2019, escrito pelo roteiro, inclusive escrito pelo próprio Anthony McCarthy, o filme do Fernando Meirelles. Você está vendo aí a capa, né? Filme do Fernando Meirelles, que entre outras coisas, fez o aclamadíssimo Cidade de Deus. Entendeu? Aí eu peguei o filme, assisti. Assim, eu tenho um costume de não. No primeiro momento, é assim. Se eu não gostar do que eu estou assistindo, eu vou logo largar, né? E fiquei vendo o filme, foi vendo a história do Jorge Bergoglio, né? O Papa Francisco, e a história dele na Argentina, aquela coisa toda, e passa um pouco para contar a história do filme, não nem tanto, né? Falando do Ratzinger, do Bento XVI, no encontro dos dois, fictício, tá? Fictício. Não aconteceu, tá? Se você assistiu o filme aí, por um acaso você viu o filme e pensou que esse realmente encontro dos dois papas aqui aconteceu, como é descrito no filme, não rolou, tá? É ficção, tá? Ficção. Eu fui pesquisar sobre esse Anthony McCarthy. Ele é roteirista, né? Roteirista de cinema, e escreveu, né, os roteiros para filmes, né, como A Teoria de Tudo, também A Hora Mais Negra e o aclamado não, né, mas o sucesso Bohemian Rhapsody, que é o filme biográfico do Queen, tá, que você ouviu falar bastante aí, o Teoria de Tudo, A Hora Mais Negra, Bohemian Rhapsody, que rodou por aí bastante, né. Então eu peguei para ler o livro para fazer um contraste, né, com o filme. Entendeu? Em primeiro momento, o filme para mim é basicamente mais um daqueles filmes brasileiros onde o sujeito, o diretor, ele se interessa muito pelo assunto de ditadura, pobreza, miséria, etc, etc. Quer dizer, parece coisa de filme brasileiro, não é mesmo, né? Parece que você vai assistir, aí vê aquele negócio, né? Mais uma vez. Vamos, aquele assunto, né? Brasileiro gosta de falar de ditadura. Meu Deus do céu. Aí você vai ver que, óbvio, o diretor pegou o roteiro desse Anthony McCarthy aqui, né? Aí você vai ver, o filme, segundo os amigos, é calhorda, né? O filme é calhorda, ele busca, assim, é o roteiro do cara, do Anthony McCarthy. O sujeito escreveu o livro e escreveu o roteiro. Quer dizer, ele fixa basicamente na história do Bergoglio. Ele fixa, tanto que ele passa muito longe do Bento XVI. Passa muito longe mesmo do Bento XVI. Mas ele vai aí, como o Netflix deu o filme da Netflix, aí, segundo as minhas pesquisas, o livro foi escrito no mesmo tempo, assim, ele devia estar escrevendo o roteiro e já estava produzindo o livro, né?
Tinha o filme lançado em 2018, o livro lançado em 2019 e o filme em 2018, basicamente por aí, entendeu? Quer dizer, um ano depois do filme sai o raio do livro, entendeu? Seria interessante ser simultâneo, porque no geral as pessoas não leem, tá? As pessoas não leem. Em brasileiro piorou. Igual eu falei, a chance de você acreditar que isso aqui aconteceu é muito grande. Você ultrapassa a ideia da ficção. Você simplesmente acredita na história do filme porque você não vai ler o livro. O livro ele coloca dentro do possível, né, a realidade. Os dois se encontraram algumas vezes, etc, mas nada daquilo. Mas nada daquilo. Não tem os dois assistindo jogo de futebol. Isso é ficcional. Assistindo Copa do Mundo, o Ratzinger pedindo conselhos e dizendo pro V16 que ele ia renunciar, que ele renunciou porque o Bento XVI, porque o Francisco, né, melhor dizendo, porque o Francisco simplesmente estava querendo aposentadoria, ele não estava ouvindo a voz de Deus, e aí quando chega o Bergoglio, aí ele vê que Bergoglio tá levando a voz de Deus para ele, aí ele toma a decisão de renunciar por conta do Bergoglio, que aí o Bergoglio ele coloca um negócio que eu achei muito louco, né? Como é que os caras colocam isso, meu Deus? Que é como se ele assassinar o Bergoglio vai ser o meu sucessor, o próximo Papa vai ser o Francisco XVI. Como é que ele poderia saber do negócio desse? E ainda tem aquele negócio, né? Que ele diz no filme que ele não renunciaria, ele não renunciaria se sofresse pressões. Ele tomou essa decisão por ele mesmo. Você acredita? Entendeu? Depois do que tudo que é falado aqui no filme, da pressão que o Ratzinger sofreu, né? Ele já tinha um histórico danado lá da Opus Dei, de um monte de situações que eu vi, inclusive, ler aqui uns pedaços aqui, de um monte de situações que ele foi o braço direito de João Paulo II desde 1981, né? Desde 1981 ele era o braço direito do João Paulo II. Ele combateu a teologia da libertação, perseguiu um monte de padres, de bispos de esquerda. Quer dizer, ele como Papa, ele deve ter sofrido uma perseguição danada. Ele sofreu pela a própria imprensa também. O próprio livro, o autor nem gosta do Ratzinger. Está muito claro para mim que ele não gosta do Ratzinger. Ele tem uma certa simpatia pelo Bergoglio. Tem uma certa simpatia pelo Bergoglio. Quer dizer, então, isso fica muito claro. Quer dizer, então, o livro ele foi escrito, os dois estavam vivos ainda, né? O nosso queridíssimo Ratzinger faleceu no dia 31 de dezembro de 2022, quer dizer, ninguém estava nem prestando atenção, né? 31 de dezembro, imagina, de 2022. Quem estava prestando atenção no Ratzinger na virada de 2022 para 2023? Ninguém. E o Bergoglio faleceu no dia 21 de abril de 2023, quer dizer, um morreu no final do ano de 2022 e o outro 4 meses depois, né? 4 meses depois foi o nosso queridíssimo Jorge Bergoglio faleceu no dia 21 de abril e o outro 31 de dezembro de 2022. Uma diferença de 4 meses. 3 meses e pouco, né? 3 meses e pouco, quase 4 meses é a diferença de um para outro. Quer dizer, são esses pontos que eu achei assim engraçados, né? 2 papas do Anthony McCarthy, The Two Popes, publicado em 2019. Anthony McCarthy, mesmo autor de A Teoria de Tudo, Destino de uma Nação, baseia-se em fatos históricos reais, mas com liberdades criativas, poéticas, né, para explorar o encontro de 2 papas. Ficcional. Joseph Ratzinger, o Bento XVI, conservador e teólogo alemão, muito teólogo. Para os católicos ele é um super teólogo, para os católicos raízes mesmo, conservadores, o Ratzinger era o cara, não para a turma da esquerda, mas para o católico mesmo, raiz. O Ratzinger era um super papa, absolutamente conservador, absurdamente conservador, e o Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, argentino e jesuíta de perfil progressista, embora as nuances aí, que é interessante, que vai ser contado aqui no livro, que o Ratzinger, lá no passado,
ele era liberal e ele modificou alguma coisa nele aí. É como assim, guardadas as devidas proporções, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, que ele era um perseguidor de judeus, lá, né, no tempo de Jesus, e que ele recebe a visão de Cristo na estrada de Damasco, e muda completamente de visão. O Ratzinger aconteceu exatamente, não vou dizer que ele tenha tido uma visão do Cristo, mas aconteceu alguma coisa aí que as pessoas não sabem, que fez com que ele mudasse completamente vamos dizer assim, de um indivíduo que tinha simpatias pela esquerda, pelo Concílio Vaticano II, inclusive. Nos anos 60, entre os anos 60 e 70, ele modificou a visão dele e passou a ser um teólogo completamente conservador. Né? O livro foi escrito em paralelo ao roteiro do filme, né, do Meirelles. O roteiro do filme do Meirelles portanto, um romance dramatizado de não ficção que recria diálogos e pensamentos íntimos desses líderes católicos. Quer dizer, ele vai fazer esse encontro absolutamente fictício, não tem a menor chance, mas algumas coisas, né, algumas coisas da própria história no filme me trouxeram alguma simpatia pelo próprio Ratzinger, né, que eu não conhecia. Eu não conhecia o Ratzinger, eu ouvia falar, tal, mas não sabia. Mas o próprio filme me abriu os olhos, que os caras tiveram que colocar, né, vamos dizer assim, para criticar, eles tiveram que colocar palavras assim na boca do Ratzinger, que provavelmente foi tirado de muitos dos textos que ele escreveu ao longo da vida. E isso trouxe para mim uma certa simpatia por ele. A narrativa se alterna entre dois momentos históricos principais, né, o conclave de 2005. Após a morte de João Paulo II, os cardeais se reúnem para eleger o novo Papa. O conservador cardeal Ratzinger é eleito, vencendo o cardeal Bergoglio, que teve 10 votos, né, que simbolizava a ala reformista da igreja. Esse primeiro encontro mostra a tensão entre tradição e renovação. Quer dizer, aí no filme vai ter o encontro dos dois, vai ter um longo, no filme vai pegar longamente, vai contar a história do Bergoglio lá na Argentina, vai contar ficcionalmente, né, que ele estava para casar. Isso não é real, tá? Não é real, que ele estava para casar, e aí ele estava com o casamento marcado, ele estava já levando flores para a mulher, né? Aí ele tinha uma ideia de ser, ele era católico, de família católica, e aí ele resolve entrar numa igreja para se confessar. Aí tem lá um padre que está com câncer. Aí o Papa ele conversa com esse padre, e aí ele muda de ideia e resolve entrar para a igreja e abandona a mulher. Aí a mulher, inclusive, tem no filme, né, a mulher se voltando contra ele, indo embora, largando ele sozinho. Isso é ficção, tá, gente? Isso é ficção. Aí vai ter na segunda parte, né, um encontro em Castel Gandolfo em 2012. 7 anos depois, Ratzinger, já Papa Bento XVI, está cansado, questionando seu papel e sua fé. Ele convida Bergoglio, que deseja se aposentar, para conversar. O Bergoglio está querendo se aposentar. Ele manda os papéis, isso é real, tá? Ele manda os papéis, mas o Ratzinger nunca homologa isso, né? E aí passa a ideia de que o que eu falei, que o Ratzinger, quando conversa com ele, aí ele muda de ideia e resolve renunciar por conta desse encontro que ele tem com o Francisco, entendeu? Aí o encontro vai se transformar num diálogo teológico e humano sobre fé, culpa e poder, perdão e o futuro da igreja. Vai mostrar o filme mostra uma visão mais romanceada do Francisco, e o livro ele vai pegar os dois como pecadores, né? Vai pegar os dois como pecadores. O Bergoglio como um homem que supostamente entregou, por conta da Igreja Católica lá nos anos 70, ele entregou padres esquerdistas nas mãos da junta militar argentina, entendeu? Aí vai ter nunca provado, né? Nunca provado. Há desconfianças com relação a isso, o livro vai contar sobre isso.
há desconfiança sobre isso, sobre esse pecado dele, né, de ter sido um caguete, de ter sido um entreguista. E o nosso Papa, o Ratzinger, ele tem um problema por conta dele não ter combatido os padres pedófilos norte-americanos e espalhados aí pela Europa. Ele não fez rigorosamente nada. Então isso incomoda os dois, né? Isso incomoda os dois, e aí, assim, perceptível, pelo menos pelo filme, é perceptível no filme que os dois se reconhecem como pecadores, e aí o próprio Ratzinger, quando ele vê assim, o que o outro também tem pecados, né? Aí isso o alivia mais, né? Aí vai terminar até o filme, os dois amigos tomando cerveja, assistindo a Copa do Mundo de 2014. Eu até vi algumas coisas aqui na própria internet dizendo que o Ratzinger jamais faria um negócio disso, né? Assistir futebol não era a praia dele. No fim, né, o Bento vai revelar sua intenção de renunciar ao papado, gesto inédito em séculos, e reconhece em Bergoglio uma alternativa possível para guiar a igreja. O argentino resiste, mas após a renúncia é eleito Papa Francisco em 2013. Quer dizer, não dá, né? não vai dar, né? Personagens principais, né? Nós temos o Joseph Ratzinger, o Bento XVI, alemão, dogmático, disciplinado, teólogo profundo, defensor da ortodoxia católica. O símbolo, né? A tradição, a razão teológica e o peso da instituição. Nós vamos ter o Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, argentino, jesuíta, prático, empático, crítico da rigidez da igreja, símbolo, né? A renovação, a misericórdia, a abertura pastoral, a revolução, né? A revolução na igreja. Até é interessante você imaginar que o Bento XVI ele tão rígido, né? Ele ia ficar gaga, né? A ponto de querer que uma figura né, dúbia, pode-se dizer assim, no mínimo, né, como o Jorge Bergoglio fosse papa, né? Só se por um acaso fosse uma piada, né? Se ele tivesse esse poder todo, ele fosse fazer isso como uma piada, né? Por conta de uma série de situações aí que, assim, você seria uma, assim, toca fogo e sai correndo, né? Porque se ele tivesse esse poder todo de transformar o Francisco em papa, quer dizer assim, assim, complicado até imaginar um negócio desse, né? Nós temos os cardeais e assessores, personagens secundários que situam os bastidores do Vaticano e a tensão política interna. E o símbolo disso, né? O corpo institucional da igreja. Nós temos que ver que a Igreja Católica ela tem livros, né? Que se você buscar aí na história da própria Igreja Católica, se você pegar aí as Sandálias do Pescador, que inclusive virou filme de 1968, que é um livro interessante, é um livro interessante que eu sempre, vocês procurem aí, as Sandálias do Pescador, deixa eu ver até o autor aqui, as Sandálias do Pescador, deixa eu pegar aqui, as Sandálias do Pescador, Sandálias do Pescador, que é um livro que eu tenho para mim, que ele é de 1968, ele é um livro exatamente escrito naquela época do concílio, né? Que ele foi escrito pelo Morris West. Ele foi escrito pelo Morris West, lá em 1900, na década de 60. Então é um livro que mostra lá, tem o Anthony esqueci o nome do Anthony alguma coisa, que ele é o Papa, e ele resolve simplesmente pegar os bens da igreja, né, e doar, né? Deixa eu ver aqui o nome do cara que fez o Papa. Deixa eu ver aqui. Que é um filme que eu gosto bastante. Procure aí. Entendeu? É o Anthony Quinn. É o Anthony Quinn que fez o Papa, que é um livro bem interessante, contando exatamente sobre essa questão dessas revoluções, dessa ideia que depois do Concílio Vaticano II passou pela igreja, né? Passou pela igreja essas ideias de revolução, que, a meu ver,
O livro ele foi profético 10 anos antes, tá? Tipo, 10 anos antes, o filme pelo menos é de 68, que vai dar no João Paulo II em 1978. Ele é um papa que vem do comunismo, é um papa que vem da Rússia, né? Se eu não estou enganado, Sandálias do Pescador. Ele vem da Rússia e faz uma. E ele é um papa, acredito eu, anticomunista. Ele é um papa anticomunista que vai fazer uma revolução na igreja, fazendo doação dos bens da igreja para os pobres. Assim, uma ideia que poderia ter sido levada adiante pelo Francisco, mas o Francisco era dúbio, ele não ia chegar a tanto, né? Mas nas Sandálias do Pescador do Mores Oeste tem exatamente isso. Tem um livro do Don Brown também, no Código da Vinci, também, que é passado também você deve estar vendo a capa, né? Que é passado também dentro do. Aí tem o Opus Dei, que é passado dentro a maioria do livro, porque também tem filme, que é passado também dentro dos muros do Vaticano, e que tem assim, vai revelando segredos, as ideias de segredos ocultos da Igreja Católica. Quer dizer, tem todo esse processo, e tem outros livros ficcionais aí. A ficção ela tá cheia de materiais. Esse aqui é só mais um dos livros, né, dos livros que você pode pegar como para você tentar, se você for curioso, aí, para destrinchar em livro, né, a própria ideia católica. Ideias principais: a fé em crise. Ambos os papas enfrentam dúvidas espirituais. O Ratzinger, o intelectual da fé, se vê incapaz de sentir a presença de Deus no filme, tá? O Bergoglio, o pastor da periferia na Argentina, questiona seu passado na ditadura argentina. A obra mostra que até os líderes espirituais são vulneráveis à dúvida e à culpa. Quer dizer, o livro ele vai se concentrar nos dois, na história pessoal dos dois, a biografia dos dois, tá? Como eu falei, o filme a biografia é só do Francisco. Ele não concentra, o filme ele não pega o Ratzinger. Não sei porquê, mas ele é simpático. Ele é extremamente simpático à figura do Bergoglio, tá? Do Bergoglio. Tradição versus reforma. É o eixo central. Bento XVI defende a continuidade doutrinária e a preservação da verdade objetiva. Já o Francisco representa o retorno ao evangelho da compaixão à igreja dos pobres. O Bergoglio, o Francisco, era jesuíta, da Companhia de Jesus. O McCartney não toma partido. Mostra ambos como complementares, um pensa e o outro sente no filme, tá? Mas no filme ele toma partido do Francisco, já no livro ele procura ter uma simpatia pelo Bergoglio sempre, e é uma crítica mais pesada à ideia do Bento XVI, quer dizer, bem a cara do século XXI, bem a cara dessa ideia, né, do século XXI, né? O poder e o peso da consciência. Ratzinger é atormentado por escândalos de pedofilia e pela corrupção interna no Vaticano, o Vatilix, né? A renúncia aparece como ato de humildade e coragem, não de fraqueza. O poder espiritual exige reconhecer limites humanos, poder espiritual. Perdão e misericórdia. Bergoglio confessa sua culpa por ter sido omisso na ditadura argentina. Na real, no filme isso é uma mentira, né? Não, ele nunca reconheceu culpa nenhuma. No livro, inclusive, vai falar várias vezes. O nosso queridíssimo Anthony McCartney, ele faz uma coisa, ele dá uma no prego e outra no martelo, né? No filme ele faz com que o Bergoglio reconheça a culpa, mas no livro ele vai ter que dizer que não, isso realmente não aconteceu em momento nenhum. Ele não reconhece o fato ele não reconhece o fato, né, dito por muitos, que ele entregou dois padres católicos da Teologia da Libertação, em 1976. Ele, inclusive, dá a hóstia consagrada na boca do presidente argentino, ditador, o Videla, em 1978. Mas aí no livro que ele vai contar que ele fez isso para ajudar, para buscar os padres, né, que estão presos na ditadura, que ele ajudou a salvar. Então vai passar essa ideia de que ele ajudou a salvar, assim, e dois que foram torturados, que ele pegou. Que o problema é o seguinte:
ele simplesmente o que dizem é que ele suspendeu dois padres que não estavam obedecendo a ele, que ele era o chefe. Esses dois padres meio que não reconheciam como chefe, e esses dois padres tinham sido professores do Francisco, do Bergoglio. E aí eles, ressentidos, não queriam obedecer às ordens do Bergoglio, e aí o Bergoglio suspende. E aí na ditadura argentina, o que não podia acontecer? Eles não perseguiam cristãos, padres. E aí, quando você tira a proteção, aparentemente ele tirou a proteção dos padres, e aí eles foram sequestrados. Inclusive, tem história aqui de uma amiga do Bergoglio que foi morta, que foi jogada no oceano. A ditadura militar argentina mostra sempre para mim, né? Que é uma coisa que as pessoas elas têm dificuldades de entender. Nós somos pecadores. Ditaduras, tanto de direita quanto de esquerda, elas são o mal. A política é o mal, independente do espectro que você tenha com relação às suas crenças aí ideológicas. Qualquer ditadura, por exemplo, nesse momento deve ter esquerdista que está defendendo ditaduras, como a ditadura do Maduro, por exemplo. E os mesmos esquerdistas que criticam as ditaduras, por exemplo, lá de figuras lá dos ditadores argentinos, da ditadura brasileira, da ditadura chilena, entendeu? É a mesma. Provavelmente quem foi perseguido nessas ditaduras está apoiando a ditadura do Maduro. É desse jeito. Ditaduras nenhuma você apoia, principalmente se você for cristão. E mais ainda, se apoiar certos governos, né? Certos governos. Você não apoia, você não entra nesse lastro da política. A política ela é um mal. A política ela é uma coisa pavorosa, entendeu? Ela está aí para nos ferrar, seja de direita ou seja de esquerda. E principalmente se você for cristão. Não apoie esses caras, não apoie Estado. Eles estão interessados somente em te ferrar. A história do mundo, ela tá cheia disso, né? Ela tá cheia com esses históricos para todo lado, entendeu? Seja ela ditadura de direita ou ditadura de esquerda. E se você apoiar, você depois, com certeza, depois você vai passar pano para alguma outra aí, né? Para alguma outra, entendeu? Bem para alguma outra ditadura, entendeu? Ratzinger é atormentado por escândalo de pedofilia. Bergoglio confessa sua culpa, o livro vai transformar o diálogo entre eles em um sacramento de reconciliação, ambos se perdoam e a igreja se renova simbolicamente. Será que foi a Igreja Católica, será que foi a própria Igreja Católica que pediu para escrever esse roteiro do livro, Como Foi as Sandálias do Pescador? Será? McCarthy humaniza duas figuras vistas como distantes, mostrando-as em suas fragilidades, medos e humor. O papado deixa de ser uma função mística e se torna uma condição existencial. Dois homens buscando servir o mesmo Deus de modos opostos. Nós vamos ter as ideias filosóficas e teológicas subjacentes, né? Agostinho versus Francisco de Assis, ou Agostinho, que seria aqui o Ratzinger, né? Que era um agostiniano, e o Francisco de Assis, que é a figura que o nosso Papa Francisco, né, ele segue, né? Razão e pobreza, ortodoxia e misericórdia. O silêncio de Deus, eco de pensadores como Kierkegaard e Pascal, né? Vai ecoar aqui na obra. Modernidade e fé. Desafio de manter o dogma no mundo secular. Quer dizer, o próprio autor aqui ele vai colocar, ele vai bater isso, né, com muita força. Que a própria igreja a própria igreja católica ela está completamente distante, numa crítica ao Ratzinger, né, aqui ela está completamente distante do mundo, né, ela tá fechada nos seus quadrados lá e não se faz uma reforma. Essa reforma já foi feita, essa ideia de reforma, tentativa de reforma já foi feita em 1519. Com Martim Lutero, gente. Não vai ser.
Houve o Martim Lutero, depois teve lá o concílio 1563, as tentativas de modificar a igreja. E aí você tem tudo isso, né? Vai fazer reforma agora não vai fazer mais reforma, não vai rolar. Ou assim, a igreja ela está tomada por pessoas a igreja católica está tomada por pessoas que pensam até em padres mulheres, né? Tem locais aí no mundo, pesquisem, tem locais no mundo aí que a rebeldia já chegou a tal grau que tem até padres mulheres já, entendeu? O celibato já. Eu posso estar dizendo besteira, mas essa dos padres mulheres tem por aí, tá? Pesquisem. É um negócio realmente engraçado, né? É bem engraçado. A igreja como corpo vivo, ideia paulina de que a fé se transforma sem perder sua essência. Quer dizer, a igreja está assim. A igreja. Talvez a ideia do livro é justamente botar isso na cabeça das pessoas que a igreja está querendo fazer uma modificação. O livro, né, vai debater, vai ter um debate interno do cristianismo contemporâneo entre dogma e pastoral, entre lei e amor, entre poder e serviço. Ratzinger é o intelectual da fé, Francisco o pastor da humanidade. MacArthur propõe que ambos são duas metades do mesmo corpo eclesial. A mensagem final é de complementaridade. Sem tradição não há raiz, sem misericórdia não há vida. Uma visão aqui do autor, né? Deixa eu pegar aqui algumas passagens aqui do livro que eu marquei, né, que eu gostei bastante aqui, né? No prólogo do livro, o autor vai colocar sua visão, né? O autor. Ó. Este livro conta a história de dois papas, ambos detentores de uma autoridade tremenda e inalienável, uma dupla que ninguém uniria e cujos destinos se convergiram e se influenciaram profundamente. Falemos sobre Bento XVI primeiro, o ex-cardeal Joseph Ratzinger, um intelectual alemão que não gosta de piadas, na época aqui, né, foi escrito isso aqui, ele estava vivo, um introvertido que aprecia luxos e tem preferência por roupas um pouco extravagantes. Ele ressuscitou a tradição papal de usar chinelos de veludo vermelho e encomendou a um perfumista uma fragrância para seu uso exclusivo, que acredita que a resistência da igreja em ceder e mudar é sua maior força e sobrevive fosse inclusive o segredo para sua duração eterna. Apesar de sincero sobre seus deveres sagrados, é um homem completamente alheio à realidade do mundo. Um teólogo recluso, sem qualquer experiência prática. Parece não gostar de esportes. Até onde se sabe, nunca proferiu uma palavra romântica para qualquer outro ser humano. Já o Francisco, ou como nos será apresentado inicialmente, o cardeal Bergoglio, por outro lado, é um argentino carismático que gosta de se divertir, um homem aparentemente humilde, extrovertido, que se veste de forma simples, tendo passado 20 anos calçando o mesmo par de sapato e ainda usa um relógio Swatch. E às vezes defende a teologia da libertação, um movimento católico que busca auxiliar os pobres e oprimidos por meio do envolvimento direto com questões políticas e cívicas. Ele sabe como as pessoas vivem, é um homem do povo, chegou a ter uma namorada, foi segurança de uma boate de tango, é fanático por futebol, torcedor do Racing, agora esqueci, mas não é o Racing não. Pecado é um tema recorrente na vida de ambos, mais especificamente a virtude e a extrema sabedoria advinda de um pecador que é capaz de reconhecer seus defeitos e deixar seus pecados para trás. Como um futuro professor, curador e guia, torna-se tão mais sábio e valioso quando compreende totalmente, em primeira mão, uma fraqueza, falha ou problema específico dos humanos, já tendo saído de tal momento sombrio e enxergado as reais dimensões de seu erro. Ao mesmo tempo que aquele que fracassa nesse sentido é bem menos valioso e muito mais perigoso. Deixa eu ver outra passagem aqui. Aqui o prólogo para mim foi a coisa mais interessante do livro, tá? Além da história do Ratzinger, que eu gostei bastante, tá? Gostei bastante. Ó, ainda no prólogo. No outro extremo, em muitos aspectos, está Jorge Bergoglio, o reformista. Assim que se tornou o Papa número 266 e adotou o nome Francisco, uma enxurrada surpreendente de comentários espontâneos teve início. Seu nome estava na boca de todo mundo, assim como o refrão universal. O Papa disse isso?
uma mudança positiva, com o carisma de um astro de rock e um toque de John Lennon. Os dois foram capa da revista Rolling Stone, propensa a fazer comentários tão chocantes que até seus apoiadores mais fervorosos ficavam a boca abertos. Para competir com a declaração de Lennon sobre os Beatles serem mais populares que Jesus, causando um frenesi de queima de discos por parte de fundamentalistas americanos, veio o anúncio chocante de Bergoglio de que até pagãos podem ir para o céu. Pagãos? Jura? Esses adoradores de deuses feitos com gravetos, que passam os domingos sendo preguiçosos, têm a mesma chance de ir para o céu que todo mundo? Então de que adiantavam, perguntaram-se com razão muitos católicos, todas as inúmeras horas de joelho rezando, todos os sermões e repreensões do púlpito, todas as visitas ao confessionário e suas subsequentes penitências, todas as repetições do texto, contando cada conta do cordão com o polegar e o indicador, todos os jejuns da quaresma e toda a sublimação de desejos naturais, todo aquele amor que Deus exigia e finalmente toda a culpa, tanta culpa, para quê? Por quê? Senão para ter a garantia de conquistar o suprassumo da recompensa celestial? Mas o novo Papa confirmou, um pagão não tem culpa se nasceu em uma cultura pagã. Portanto, seria muito injusto se apenas os adoradores de Deus, pelo acaso de nascerem no lugar certo, fossem merecedores dos melhores e mais exclusivos quartos no Hotel do Paraíso. Com esse tipo de declaração, o novo Papa parecia determinado a ressuscitar o espírito da década de 60. Caramba, imagina um católico, hein? Conservador, hein? Que beleza, hein? Rapaz! Ele, todavia, ainda não havia acabado de surpreender as pessoas. Aos homossexuais, pediu desculpas em ex-cátedra. O Papa da Igreja o papel da Igreja não é julgá-los, proclamou. De acordo com o relato, chegou até a dizer para um homem gay, Juan Carlos Cruz, que foi vítima de abuso sexual. Abre aspas. Deus o criou assim. Ele o ama assim. E eu não me importo. O Papa o ama do jeito que você é. Fecha aspas. Comparece essa afirmação com as declarações de Bento, que dizia que a homossexualidade, abre aspas, é um mal intrínseco. Fecha aspas. O Papa Francisco também não desdenha da ideia de padres casados, dizendo que é normal querer um pouco de tudo. Naturalmente, as pessoas querem as vantagens da vida religiosa e da vida secular também. Ele não tem problemas algum em admitir a hipocrisia da posição atual da Igreja, levando em consideração que existem padres casados nos cantos mais remotos do Império Católico, nas ramificações grega e russa, e admite que o próprio São Pedro teve filhos. Clemente IV e Adriano II foram casados antes de se ordenarem. Pio II teve pelo menos 2 filhos ilegítimos. Dizem que João XII, o Alexandre VI teve tudo. O Alexandre VI, né? O Papa louco lá de 1500, teve um monte de filhos. Dizem que João XII morreu no meio de uma relação sexual. E vamos apenas dizer que todos os papas que adotaram o nome Inocêncio não fizeram jus a ele. Aí tem isso aqui, né? Isso aqui que é de lascar, né? A verdade literal da Bíblia, Adão e Eva são uma fábula. Tchan! E o nascimento virginal, as enchentes planetárias, homens que literalmente viveram até os 800 anos, a abertura dos mares para travessias milagrosas pela Terra, essas coisas todas. Francisco parece ter concluído que, em especial no Ocidente, ninguém precisa que os padres continuem repetindo histórias impossíveis, que todo mundo sabe que não aconteceram. Ai, meu Deus! E mais do que isso, já deu indiretas de que a Igreja até perdeu espaço com essas alegações de verdade literal. Caramba! Jesus Cristo não morreu e não ressuscitou também? Bergoglio. Caramba, hein? A cultura da Igreja Católica, falando com a autoridade de magistério, o Papa a denominou narcisista, egoísta, mais preocupada em sobreviver e enriquecer do que com as necessidades dos pobres. Ele usou termos como Alzheimer espiritual
para descrever uma instituição que se esqueceu do exemplo de misericórdia de Cristo, criticando a gana por poder de sacerdotes oportunistas. Declarou: como todo corpo humano, a igreja está exposta a doenças, problemas, enfermidades. Esses males devem ser tratados com remédios potentes. Aí vai falar aqui do abuso sexual, vai falar do capitalismo, etc, meio ambiente, todas as declarações, né, do nosso queridíssimo Bergoglio, sobre a questão de mudança, né. Ele vai falar, ele vai contar exatamente sobre esses negócios aí. Essa da verdade literal, de ser, que ele diz que são fábulas. Ele diz que são fábulas. A Bíblia é fábula. Acreditar não! Que mané! A própria Igreja Católica contou, né? Um padre, ele se deu o trabalho de contar, usando a Bíblia, os acontecimentos históricos, pegando a Bíblia, fazendo cálculos, e registrou que o mundo, isso foi em 1400 e pouco, 1300 e pouco, não estou lembrando aqui direito, que o ano começou, que a criação do universo começou, o calendário começou no ano 4004 a.C., foi a Igreja Católica, tá? Que começou exatamente a registrar isso. Aí a ciência diz que não, que nós temos bilhões de anos, mas foi a Igreja Católica. Para o Bergoglio isso é fábula, tá? Aí se junta 4004 a.C. com mais 2025, faz a conta aí você vai ver quanto tempo existe, quanto tempo de Adão e Eva para cá, né? 4004 mais 2025. Igreja Católica, tá? Para o Bergoglio é fábula. Olha só aqui. Quando em julho de 1959 o Papa João XXIII anunciou o Vaticano II, Frings convidou Ratzinger para acompanhá-lo. Que aqui ele vai contar, né? Ele vai contar a história do Ratzinger, que nasceu em 1927, vai pegar como a família dele reagiu lá com o Hitler, como ele teve que por forçado, participar da juventude hitlerista, e depois teve que, com 17 anos, em 44, ele vai acabar tendo que ter que lutar, foi obrigado a lutar, a trabalhar lá com os nazistas lá, etc lá. Ele e o irmão dele, que era um pouquinho mais velho que ele. E aí vai ter toda essa polêmica que passou durante muito tempo sobre o próprio Ratzinger, né? Sobre ser nazista, não ser nazista, esse tipo de coisa. E aqui nós estamos no ano de 59, quando João XXIII anunciou o Vaticano II. Frings convidou Ratzinger para acompanhá-lo. Com problemas de saúde e quase cego, o arcebispo se tornou dependente do auxiliar de 35 anos, que por sua vez admirava bastante o cardeal, visto por muitos como capaz de ser uma das vozes mais influentes no concílio antes mesmo dele começar. Vários membros da igreja tinham esperança de que as deliberações do concílio de 3 anos trouxessem mudanças reais, e Ratzinger, nessa fase de sua evolução, com certeza era um deles. Na sua forma mais simples, os dois lados opostos do Vaticano eram chamados de adornamento, progressistas, que queriam modernizar a igreja e fazê-la dialogar com a cultura, e ressorcermã, conservadores que preferiam recuperar elementos da tradição que foram perdidos. Com o braço direito de Frings, não havia dúvida de que Ratzinger argumentava a favor do lado do adornamento. Suas observações pessoais escritas na época do Vaticano II apoiam essa teoria. Ainda assim, em menos de 20 anos, um tempo relativamente curto, no âmbito da teologia, ele começou a insistir numa campanha agressiva para reforçar os mesmos ideais contra os quais discutira durante o concílio. Então, eis a pergunta que intriga tanto acadêmicos quanto críticos. O que aconteceu para causar uma mudança de opinião tão profunda em Joseph Ratzinger? As recordações do próprio Ratzinger sobre sua opinião teológica são um pouco contraditórias. Numa entrevista para a revista Time, em 93, ele alegou que suas crenças sempre foram consistentes e inabaláveis. Não vejo qualquer mudança em minha visão como teólogo, com o passar dos anos. Mesmo assim, Milestones, que é uma espécie de autobiografia, né? Recorda-se da biografia dele, né? Milestones, recorda-se de ter ficado extremamente incomodado com a transformação do clima eclesiástico que se tornava cada vez mais evidente em 1966, chegando ao ponto de o cardeal Julius Dopfner
seu colega de trabalho expressar surpresa ao detectar uma tendência conservadora no acadêmico que antes fora tão liberal. A mudança entre o Ratzinger I, né, o Ratzinger do Velho Testamento, para o do Novo Testamento, né, o Ratzinger I liberal para o Ratzinger II conservador, começou na época em que ele foi convidado para ocupar o recém-criado cargo de segunda cadeira de dogma na Universidade de Tubinga, no verão de 66. As ondas de agitação social que começaram a surgir no fim da década de 50 e começo da de 60 finalmente explodiram em protestos pelo mundo todo em 68. Aqui está a visão, né, bacaninha do Anthony McCarthy, né, que é favorável à galera dos anos 60. Né? Nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ocorria uma intensa oposição à guerra do Vietnã, que foi organizada por estudantes, né, tinha propostas variadas em cada país, teve o assassinato do Martin Luther King, conflitos, né, violentos entre ativistas dos direitos civis e a polícia, Tchecoslováquia, a Revolução de Praga em 68, a França e outras partes da Europa foram tomadas por greves gerais e grandes manifestações estudantis. Na Alemanha, a raiva dos jovens por seu país e seus lares permanecerem dominados por líderes e pais com passados nazistas foi combinado com a rejeição de novas leis prestes a serem aprovadas e que permitiriam que o governo limitasse os direitos civis em caso de emergência. Mesmo uma cidade pequena como Tubinga, Ratzinger recorda: quase do dia para a noite houve uma mudança no paradigma ideológico apoiado pelos estudantes por parte dos professores. Quase de uma hora para outra, o modelo existencialista entrou em colapso e foi substituído pelo marxismo. Né? Caiu a ficha para ele, né? O que ele estava apoiando, né? Ele entendeu o que é que ele estava apoiando, cara. E aí, foi tirado as travas, né? As escamas dos olhos dele, e ele nunca mais foi o mesmo. Quando ele viu aquele show de horrores que foi os anos 60, aquelas bandas de rock, aquela juventude correndo para lá e para cá, não sei o que, drogas para todo lado. Tipo, é isso que eu tô apoiando? É esta merda, desculpa a palavra, né? Que eu tô apoiando? É esta merda ou é Jesus Cristo que eu tô apoiando? O que é que eu tô apoiando? Tô apoiando Jesus? Eu tô apoiando a igreja ou eu tô apoiando a teologia da libertação, né? Que veio logo em seguida, em 1966. Foi criada por ali na década de 60. Quando ele caiu a ficha para ele, já era, nunca mais ele foi o mesmo. Ratzinger, um antimarxista ferrenho, agora se via isolado no campus com tendências esquerdistas até entre membros do corpo docente de teologia. Após lutar por tanto tempo para que os seres humanos parassem de brigar por motivos econômicos ou políticos, ficou horrorizado com o que via. A destruição da teologia que ocorria naquele momento era mais radical e impossível de comparar, justamente porque usava a esperança bíblica como base, mas a invertia, mantendo o ardor religioso e eliminando Deus, substituindo-o pela atividade política do homem. A esperança permanece, mas o partido assume o papel de Deus, trazendo consigo um totalitarismo que pratica um tipo de adoração ateia, pronta para sacrificar toda a humanidade para seu falso ídolo. Eu mesmo vi, palavras dele, né, a face desvelada e assustadora dessa devoção ateia, seu terror psicológico, o descaso com o qual todas as considerações morais do poder ser desmerecidas como um indício burguês quando o objetivo ideológico é ameaçado. Aí nós vamos ter aqui no livro uma visão errada do autor, né? Nós vamos ter, tá vendo? Olha só como é que o autor ele olha isso aqui tudo com horror, tá? O autor, esse sujeito aqui, né, Anthony McCarthy, ele vê isso com horror. Ele vê a visão do Ratzinger com horror. A visão que é certa, ele coloca com horror. Olha aqui, ó. Olha lá, olha só, olha as palavras do autor. É difícil ler essas palavras sem imaginar que os medos do futuro Papa estavam relacionados às suas experiências sob o domínio nazista. Como Allen observa,
Abre aspas. Aquilo foi extremamente preocupante para Ratzinger, que acreditava que já testemunhara uma tentativa desastrosa de manipulação ideológica da fé cristã na Alemanha nazista e, portanto, se sentia obrigado a resistir de novo. Fecha aspas. Aí o autor aqui, isso aqui é palavras do autor. Ao mesmo tempo, ainda é surpreendente o fato dele dar tão pouco crédito às diferenças óbvias entre as manipulações de Hitler e as revoltas populares organizadas pelo povo, a grande maioria contra opressões políticas, não contra a igreja. Canalha! O autor, hein? Canalha! Que isso? Que isso? Ele apoia todo esse negócio, né? Todo aquele negócio dos anos 60, tudo aquilo, aquele show de horrores. Aquela coisa horrorosa dos anos 60. Tudo aqui, drogas, a destruição das famílias, destruição dos jovens, né? A juventude totalmente perdida. Beatles. Até engraçado, né? Que o Ratzinger não sabia nem o que era Beatles, né? Aí no filme coloca lá o Francisco colocando ele, apresentando ele aos Beatles, as músicas dos Beatles, que ele não conhecia Yellow Submarine. Ai. Olha só isso aqui, ó. Aqui o tempo todo ele tá criticando o Ratzinger, tá? Tá criticando o Ratzinger no livro. Olha só aqui uma passagem, ó. Foi esse ar de obediência cega, junto com o seu envolvimento no escândalo de abusos sexuais, ó. Junto com o seu envolvimento no escândalo de abusos sexuais e suas... Isso aqui é o autor falando do Ratzinger, tá? E suas contribuições controversas como prefeito da congregação, cadê o nome dessa congregação da defesa da fé, né? O CDF, Congregação da Defesa da Fé. Por exemplo, ele descreveu a homossexualidade como uma forte, abre aspas, né, palavras dele, forte tendência guiada por uma maldade moral intrínseca, fecha aspas, além de ter chamado o budismo de uma, abre aspas, espiritualidade autoerótica, fecha aspas, que busca transcendência sem impor obrigações religiosas concretas, fecha aspas, que causou sua predominante caracterização como um inquisidor implacável e agressivo. O autor não gosta mesmo, né? Aí ele vai contar aqui a história do... Eu até separei aqui, mas eu nem vou ler, né? Isso aqui tem muito no filme, tá? Procure no filme, contando a história do Francisco, né? Contando como ele era bem dúbio, né? Contando como ele era bem dúbio lá na década de 70, aquilo que eu já falei sobre ele ter dado a hóstia lá pela hóstia, entendeu? Aí vai contar a história aqui, né? Como é que foi em 76, fevereiro de 76. Quando os dois voltaram para casa, começaram a especular sobre os dois padres que haviam conseguido... Como é que esses dois padres que haviam sido sequestrados, como os caras largaram ele no helicóptero, no local ermo, pelados, e deixaram eles vivos. Aí eles vão dizer que quando os dois voltaram para casa, começaram a especular sobre o que causara seu sequestro e tortura. As suspeitas logo caíram sobre o superior provincial, o chefe dos jesuítas na Argentina, Jorge Mário Bergoglio. Uma semana antes de serem capturados, as licenças sacerdotais de Yuri Jalix haviam sido revogadas e os dois receberam ordens de fechar a comunidade religiosa que fundaram em Barro Flores 3 anos antes. O fundamento filosófico por trás da empreitada era considerado muito próximo à teologia da libertação, com tons marxistas. Os caras eram todos marxistas, tá? E marxistas-leninistas, tá? Pesados. Eu não vou passar pano para a ditadura do Videla, etc., não. Mas os caras eles estavam mexendo com gente perigosa. E mesmo assim eles resolveram, né? Eles resolveram pagar o preço, né? Pagar o preço. Você mexe com ditadura perigosa, inclusive a própria amiga dele, e pessoas que perderam filho. Marxistas, comunistas, de última. É aquilo que eu já falei. Não apoiaria a ditadura argentina, mas provavelmente, se vivos, estão apoiando o Maduro nesse momento aí. Extremamente dúbio isso, tá? Ainda sobre o Ratzinger aqui, né? Bem interessante aqui, ó. Bento e a ditadura do relativismo. Na visão do Papa Bento,
A maior ameaça ao catolicismo vinha da ditadura do relativismo, termo que ele mesmo usara em seu último discurso antes da eleição, na Enciclopédia de Filosofia de Stanford, em tradução livre, né, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Como um conceito filosófico no qual a verdade ou a justificativa de julgamentos morais não é absoluta, mas relativa ao padrão moral de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Isso seria o chamado relativismo, né? Ditadura do relativismo. É uma análise compreensível ao absolutismo da Igreja Católica. Absolutismo da Igreja Católica. Segundo a qual existe só uma única verdade. Essa verdade é Jesus, né? A verdade é Cristo. Tá? Não existe outra verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outra verdade. Aí tem o relativismo. A tal do relativismo. Tá? Essa é que aí o Ratzinger ele era um sujeito que combatia essa ditadura do relativismo. Bento acreditava que os fiéis deveriam se esforçar para viver de acordo com os padrões morais inabaláveis da igreja. Porque aqui a igreja católica, na visão do católico, ela é tudo. Ela é tudo. Tá? A igreja católica ela é tudo. E aí os relativistas vão de encontro à igreja católica. Essa é a ideia da igreja. E de seus ensinamentos, e não que a instituição deveria atualizar suas visões em assuntos tão controversos quanto métodos contraceptivos, casamento e homossexualidade para manter sua posição no mundo moderno. Essa crença de que a verdade cristã era ameaçada, descrita por Bento em 1999 como a dissolução, abre aspas, né, a dissolução da lei pelo espírito da utopia, na qual a origem real e suprema das regras passa a ser a ideia da nova sociedade, que é moral, de importância jurídica e útil para o advento do mundo futuro, fecha aspas, era, por outro lado, vista por muitos como um progresso positivo para a conquista de mais liberdade e direitos humanos. Mas o novo Papa continuou temendo que se deixassem que a ditadura do relativismo perdurasse, as pessoas se esqueceriam do conceito de pecado e se afastariam da moral de Deus. Aí que, né, a maioria, abre aspas, né, a maioria determina o que deve ser considerado verdadeiro e justo. Em outras palavras, a lei sempre está exposta aos caprichos da maioria, da democracia, né, e depende da consciência dos valores da sociedade, que por sua vez é determinada por uma variedade de fatores. Quer dizer, fecha aspas. Como é que é? Levanta a mão, voto. A tal do relativismo, né? Poder da maioria. Os mesmos temores que assolavam Ratzinger desde os protestos marxistas de 68, protestos marxistas, o próprio autor aqui está colocando, protestos marxistas de 1968, o próprio autor está falando isso. Quando ele ocupava a segunda cadeira de dogma de Tubinga, e ao longo do seu tempo à frente da CDF, né, Congregação da Defesa da Fé, agora o importunavam durante o papado. Ele os enfrentaria à sua maneira. Enquanto João Paulo se envolvera com o culto das celebridades, oportunidade de ser fotografado, viagens ao redor do mundo e eventos ao ar livre para multidões fiéis, Bento acreditava que, como observa Gibson, isso aqui é uma mentira, tá, também. O João Paulo II não era só uma celebridadezinha, não. Ele estava combatendo o comunismo também, tanto que ele é considerado como um dos responsáveis por ter destruído com a própria União Soviética, e com a queda do Muro de Berlim, junto com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, tá? Que ele se aliou aos três conservadores e conseguiu minar lá para poder acontecer o fim da União Soviética em 1991, tá bom? Não é só isso não. Aqui o Gibbon, todo aspecto da cultura moderna, abre aspas, todo aspecto da cultura moderna, pós-concílio, da pornografia ao rock, é um sintoma da crise, fecha aspas. Ele chegou ao ponto de apoiar publicamente críticas teológicas à série Harry Potter, apesar de nunca ter lido os livros, dizendo que eram, abre aspas, seduções sutis, que agem de forma imperceptível e assim distorcem a cristandade na alma de forma profunda antes que ela consiga se desenvolver de verdade, fecha aspas. O que o Ratzinger estava dizendo aqui é que se você dá livros do Harry Potter para crianças, você vai criar ali, ainda mais na infância,
coisas assim que vão resvalar na frente, né? Que vão enfiar mentiras na cabeça das crianças, e essas crianças depois vão se desviar por aí, como que é o que acontece. As mudanças na sociedade não iam parar de acontecer. No entanto, e a visão tradicional de Bento, junto com sua ignorância de como funcionava a rotina das milhões de pessoas que agora ele tinha o dever de guiar, arriscava alienar a população católica no século XXI, que já diminuía. Quer dizer, os caras lá com a KGB, né? Lá nos anos 60, a KGB vai fazer ela vai ser uma das responsáveis, né? Ela vai ser uma das responsáveis por alienar todos aqueles jovens lá nos anos 60, jogar lá as disputas marxistas, fazer a tal da revolução nos anos 60, e aí ele diz que a igreja é que estava alienada, né? Essa é a ideia do Anthony McCarthy, né? Ele não entendeu, né? Ele não entendeu quem é que realmente estava por trás de tudo isso. Quem estava por trás da ideia realmente de destruição do próprio cristianismo. Não é só na Igreja Católica que a coisa está feia, não, tá, gente? Na própria igreja, protestante, na própria igreja evangélica, você vê aí a miséria, né, estampada em a igreja universal do Reino de Deus. Você vê a desgraça total, o cristianismo sendo achacado por pastores que só pensam em dinheiro. O cristianismo hoje ele teria que ter outra 99 teses, outra reforma protestante, outra reforma católica, modificar para voltar ao cristianismo lá do seu início. Porque o que tem hoje praticamente só existe hoje, no meu modo de entender, eu como reformado, só existe isso aqui, um mínimo de cristianismo nesse mundo, que é justamente nas igrejas reformadas mesmo, tradicionais. Mesmo assim, muitas estão sendo tomadas por ideias aí feministas, ideias reformistas. Sempre tem as ideias, né, querendo modificar. Você tem que trazer a igreja para o século XXI. A igreja católica mesmo já foi praticamente tomada. Deve ter um mínimo na própria igreja católica aí que lutam contra essas vertentes aí de mudança, de modificação. Tá? Teria que se fazer uma revolução para mudar e levar o cristianismo ao cristianismo primitivo. O cristianismo medieval, tá? Que foi o que aconteceu em 1519, o Calvino, o próprio Martinho Lutero, que a própria Igreja Católica não quis fazer as modificações. E aí foi dar no que deu, né? E nós chegamos aí praticamente o cristianismo meio que esquecido aí, né? Meio que ninguém faz questão. O próprio autor aqui vai fazer aqui uns gráficos aqui, contando o que é que as pessoas querem praticamente ninguém mais quer ser cristão, né? As pessoas não querem ser cristãs mais. As pessoas querem um mundo secular, entendeu? É um negócio realmente, assim, triste, assustador, né? Assustador. Aqui, a aurora da era da descrença, né? O que vocês fizeram, né? Depois vocês vão botar a culpa no cristianismo. Vocês fazem todo aquele show de horrores, vocês fazem tudo aquilo nos anos 60, e depois vocês querem, não, realmente, o cristianismo as pessoas não querem, a culpa é do próprio cristianismo. A culpa é do próprio cristianismo. Quer dizer, não dá, né? Não dá. E aí esse livro Dois Papas é exatamente isso. É a ideia assim, não, a revolução, né? Vamos colocar a revolução, vamos fazer a revolução. É importante a revolução, né? Essa revolução da modernidade. A revolução da modernidade, né? A revolução da modernidade. É isso mesmo? Deus está morto, né? Nietzscheano, né? Deus está morto. É isso mesmo que vocês querem? Por isso o cristianismo entrou com esse problema. Os próprios católicos, eles reconhecem a encruzilhada que eles chegaram, né?
que eles chegaram. Os próprios católicos. Aqui, ó. A aurora da era da descrença. Aí. Né? É isso. Aí vocês querem o quê? Né? Vocês querem o quê? Mas, não se enganem, hein? Isso também é da vontade de Deus. Para separar exatamente quem é de Deus, quem é de Cristo, quem não é. Isso também é da vontade de Deus também. Tá? Do próprio Espírito Santo tocando o coração de um e não tocando o coração do outro. Beleza? Não se enganem que também isso é da vontade de Deus. Não achem que esses caras estão fazendo essas coisas todas aí somente pela vontade deles. Esse pessoal aí que acha isso está completamente enganado, posso dizer isso. Completamente enganado, totalmente enganado. Tudo é da vontade de Deus, tudo é da vontade de Deus. Vai ser para separar quem vai e quem não vai. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Falei um pouco do filme Os Dois Papas, né? E também falei bastante do livro, né? Do livro do Anthony McCartney. Esse sujeito aqui, que também é pode-se dizer assim, da teologia da libertação também, esse Anthony McCartney, o livro que inspirou o filme estrelado por Anthony Hopkins, boa atuação, né? E do Jonathan Pryce também. Tranquilo, gente? Então é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. Se você leu o livro, gostou. Se você assistiu o filme, gostou, comente aí no canal, faça aí seus comentários, se você gostou ou não, o que você achou disso aqui. Tranquilo, beleza? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.